Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Estamos nessa caminhada que une fé, juventude e compromisso com a casa comum rumo à maior conferência climática do planeta. Eu sou o Guilherme Freitas, comunicador da Rede Naciana de Juventude Mais Brasil, e te acompanho em mais uma escuta que também é convite à ação. O tema do episódio de hoje é Comunicação para a Ecologia Integral. Experiências de mobilização de cristãos para temas socioambientais. E para essa conversa, tenho a alegria de receber duas pessoas aqui importantíssimas e com uma atuação muito engajada nesse campo. Primeiro convidado, Leon Patrick, ele que é mineiro, vive atualmente em Goiânia, é mestre em antropologia pela Universidade Federal de Goiás e hoje é diretor de campanha na Casa Galileia. Desde 2008, ele atua para engajar comunidades na luta por justiça climática e democracia, através de assessorias, facilitações e de ações estratégicas de comunicação para construir narrativas sobre esses temas. E a nossa outra convidada, nossa querida amiga Letícia Florencio, ela que é jornalista, designer e creator com mais de 10 anos de trabalho de comunicação criativa. Comunicadora do movimento Laudato Si para países de língua portuguesa franciscana, ela também é a brasileira selecionada pelo Dicastério de Comunicação do Vaticano a compor o grupo de jovens comunicadores da fé, e ela também é uma ativista social. Que bom ter vocês aqui. Começando, queria pedir então para vocês darem um olá para quem está ouvindo a gente. Olá, paz e bem, que alegria estar aqui com todos vocês. Uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho sobre aquilo que nós não só fazemos, mas descobrimos no caminho de fazer comunicação com a pauta da ecologia integral, do cuidado da casa comum. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia desse trabalho. Olá, é uma alegria bater esse papo com Letícia, com Guilherme e compartilhar também essa experiência, mais do que reflexões ou conhecimentos, mas compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem feito aqui na Casa Galileia. Nos últimos anos tem se dedicado a construir campanhas de comunicação, narrativas e fortalecer processos para engajar católicos e evangélicos em agendas de clima e de democracia. Uma alegria receber vocês aqui, muito obrigado pela disponibilidade de toparem assumir também esse projeto, essa missão junto com a gente. Para nós começarmos a nossa conversa, eu queria então que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês com a comunicação linkada com essa questão dos temas de ecologia integral. Primeiras damas, vamos começar então. Letícia, conta um pouco pra gente aí, quem é você, de onde você veio, como que é essa sua relação de trabalho da comunicação com a ecologia integral também. Olhar para essa jornada é bem interessante, assim. Eu sou franciscana há mais de 13 anos, então o meu primeiro contato com o universo, o mundo, né, e o diálogo a respeito da ecologia integral, do cuidado da casa comum, ele vem justamente da minha espiritualidade, né, da espiritualidade da qual eu pertenço, que é o carisma franciscano, né, com São Francisco de Assis, que é patrono da ecologia e um dos santos que nos convida a olhar para a criação e para o cuidado da criação com essa atenção especial, né, que a igreja também nos convida. Isso começou 13 anos atrás, né, mas especificamente trabalhar com comunicação, como jornalista, como designer, como creator, com campanhas, veio especificamente ali no final de 2018, início de 2019, quando eu comecei a atuar como assistente de comunicação no movimento Laudato Si, que é essa organização internacional que trabalha com a Igreja Católica pelo cuidado da casa comum e faz isso com a comunidade católica, né? Sejam animadores, sejam indivíduos, sejam com organizações, com comunidades, com grupos locais, com grupos regionais, e o movimento faz isso no mundo inteiro. E o movimento faz isso há 10 anos, esse ano a gente celebra 10 anos do movimento Laudato Si, então começou mais ou menos aí por volta de 2019 o movimento Laudato Si e estamos aí até hoje. Muito bem. Você, Leão, conta um pouco pra gente da sua trajetória, quem é você, de onde veio. Então, eu pensando nisso é sempre bom, né? Porque a gente revisa a vida e pensa que não é uma relação de ontem, né? Minha relação com esse tema
ambiental primeiro, depois com o tema também de justiça climática, não é só um tema de agenda, assim, né? Eu escolhi, assim, eu acho que as circunstâncias da vida também foram me colocando nesse lugar, né? É uma relação com um projeto de vida. Eu nasci no sertão de Minas Gerais, uma cidade que é na beira do Rio São Francisco, chamada Buritizeiro, e aos 8 anos de idade eu comecei a participar de projetos sociais na minha cidade, coordenados inclusive pela Cáritas naquele momento e pelo movimento do Graal, que é um movimento de mulheres. Então, projetos de revitalização do Rio São Francisco, projeto de reciclagem de materiais. Depois o meu envolvimento também, já mais no início da adolescência, com a luta contra a transposição do Rio São Francisco e pela proteção de comunidades ribeirinhas naquele lugar. E isso foi prolongando, assim, o efeito dessa relação, da relação com esse lugar foi prolongando. Então eu fui para a universidade e fui fazer ciências sociais primeiro, depois, mais recente, o mestrado em antropologia, sempre me relacionando, né, com a academia a partir também desse tema que é um desejo de aprofundamento, enfim. E com a comunicação, é mais recente, né, apesar de estar fazendo comunicação há muito tempo, mas vem a partir de 2020 também, de uma forma muito diversa, assim, mas tenho trabalhado com comunicação a partir de 2020, a partir, então, desses temas de justiça climática, de democracia, enfim. Então foi um pouco por aí. É bonito ver que é a história de vida que está inserido nesse meio, né? Tanto da comunicação quanto também da ecologia integral. E a gente sabe que comunicar temas como a questão da ecologia integral, da justiça socioambiental, não é fácil, né? É um grande desafio, talvez um desafio maior ainda quando a gente fala de ambientes eclesiais. Queria que você contasse um pouco pra gente, primeiro, o que é a Casa Galileia, que é o lugar onde você trabalha hoje, né? E como é que vocês têm pensado essa questão de um desenvolvimento de campanhas, de atividades, para mobilizar comunidades de fé em torno dessas temáticas da ecologia integral, da justiça socioambiental? Então, primeiro a Casa Galileia, tendo esse nome, né, assim, muita gente pergunta, nós somos uma organização da sociedade civil, mas que desde o início, né, assim, nós não somos uma instituição religiosa, mas nós escolhemos trabalhar com públicos cristãos, portanto, católicos, católicas, evangélicos, evangélicas, porque nós entendemos a força política que tem esses sujeitos no Brasil, né? O censo religioso acabou de ser lançado, então mais de 80% da população do Brasil se declara católico ou evangélica, e no caso dos católicos, mais de 50% da população. Então, nós escolhemos trabalhar com esses públicos, entendendo, portanto, a força de mobilização e de possibilidade de transformar essa capacidade espiritual também em força política. E nós começamos justamente com o tema Casa Galileia nascer em 2021, a partir de pessoas, de ativistas que já atuavam ou na Igreja Católica ou nas igrejas evangélicas, e nós começamos justamente num período muito desafiador de desmonte de políticas ambientais, de queimadas, de destruição da Amazônia, do Cerrado, de outros biomas, e nós escolhemos justamente esse tema porque tinha um apelo muito forte, no caso da Igreja Católica, do Papa Francisco, né, para as questões de justiça socioambiental, de ecologia integral, e pensamos, a gente pode fazer isso pelas campanhas, é possível construir narrativas que engajem ainda mais esses sujeitos a partir dos valores de fé e transformem também esses valores em mobilização política, né? Então, o nosso desejo de trabalhar com campanhas feita aí, e também da necessidade da gente entender mais esses sujeitos, da gente entender mais esses públicos, né? Uma campanha, quando a Casa Galileia coloca uma campanha no mundo, assim, a gente faz isso a partir da nossa compreensão desses públicos, ou seja, a gente pesquisa, a gente entende, a gente constrói também a partir das referências que essas pessoas fazem. É um baita desafio, mas é muito gostoso de fazer, porque a gente vê resultado, né? Assim, ou seja, é possível que essas mensagens, que essas linguagens visuais, enfim, elas mobilizem os sujeitos de fé e os sujeitos cristãos para além de uma linguagem um pouco simplista, de uma linguagem um pouco superficial. Então é por aí que a gente tem caminhado. E é bonito porque parte do chão da realidade, né, Leon? É uma coisa que não é só teórica, né? Como se ele se conhece a realidade, estuda sobre para poder aprofundar. Letícia, você, a partir da sua experiência no movimento Laudato Si, na articulação da igreja rumo à COP30, o que você pode partilhar para a gente, assim, sobre a questão das estratégicas de comunicação que tem dado certo para essa mobilização e sensibilização das comunidades católicas, eclesiais, para essa temática da ecologia integral e da justiça socioambiental?
É muito interessante a gente analisar esse campo das estratégias, daquilo que tem sido feito, né? Porque não é só uma estratégia, não é só um caminho, não é só uma ponte. Geralmente eu uso o termo estratégia, é um termo bem técnico da comunicação, né? Estratégia de comunicação, mas eu gosto sempre de dizer que comunicação ela é ponte, né? E as estratégias elas são tijolinhos que a gente usa para construir essas pontes de contato, né? Que comunicação do latim significa criar comunhão, né? Então significa criar uma ponte entre um lado e outro e fazer com que essas pessoas e essas informações se encontrem-se com essas pessoas. Então, a partir disso, nós temos criado, tanto no movimento, mas falando primeiro da Igreja Rumo à COP30, nós temos uma linguagem muito específica que é o ativismo da linguagem em si, inclusive é algo que eu aprendi com outro comunicador, um amigo meu, Paulo, que trabalha junto com a gente nessa coalizão da Igreja Rumo à COP30, na equipe de comunicação, que é justamente uma linguagem simples, uma linguagem naquilo que é formativo, naquilo que é informativo, naquilo que também é narrativo, né? Que é algo que nós valorizamos muito, que é contar histórias, né? Isso remota a Jesus nos evangelhos falando em parábolas, né? Que era a comunicação daquela época. E hoje nós continuamos contando histórias, né? De uma forma que as pessoas compreendam. Então, partilhar isso também é algo que nós fazemos no movimento Laudato Si. Nós gostamos muito de contar as histórias das pessoas que estão no movimento, quem são aqueles que estão nas bases, quais são as atividades que estão sendo feitas, quais são as comunidades, o que está acontecendo naquela comunidade ou naquela região, e ao mesmo tempo oferecer para as nossas audiências informações e formações, quais são os documentos da igreja que respaldam essa temática, a doutrina social da igreja, as novas literaturas, digamos assim, né? A igreja oferece, a própria Laudato Si, que é a encíclica que o Papa Francisco escreveu, e tantos outros documentos que trazem com bastante profundidade uma explicação do posicionamento da igreja sobre isso, de uma forma simples que a nossa audiência consiga entender. Então, esse tem sido o nosso caminho estratégico. Mais uma vez, partindo do chão da realidade, né? E por falar em realidade, vocês, enquanto comunicadores, queria fazer uma provocação e ouvir um pouco de vocês, assim, né? Num mundo onde tudo é comunicação, onde hoje a informação, ela é uma moeda de troca muito grande, né? Como que a gente consegue lidar com os desafios da desinformação ou até mesmo da questão de uma polarização, quando a gente fala dessa questão da ecologia dentro dos ambientes eclesiais, né, dentro da igreja? Porque às vezes tem pessoas que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem que se misturar. Vocês, a partir da vivência que vocês têm, dos trabalhos que são realizados, vou devolver para a Letícia, para ela comentar, né? Como lidar com essa questão da desinformação e dessa polarização? Como que a gente consegue tocar essa realidade de maneira amena e tranquila? É um desafio, assim, porque em todos os espaços, e a igreja não é diferente, existem posicionamentos e opiniões a respeito das diferentes temáticas, né? Existem, sim, alguns irmãos e irmãs que ainda não compreenderam, através, seja do acesso a essa informação, a gravidade e a importância de falar sobre isso, né? E eu acho que o que nós temos tentado, através da comunicação, especialmente dentro da própria articulação daquilo que a gente tem produzido de comunicação dentro da articulação da Igreja Rumo à COP30, é trazer à luz a importância de não separar daquilo que a igreja diz a respeito disso, né? Que é uma questão ética e moral que a igreja se posicione, sim, né? E nós não vivemos num mundo espiritual separado ou num mundo social separado, mas a gente vive num mundo que isso não é paralelo, não são coisas diferentes, mas que nós vivemos num mundo que essas coisas são integradas, né? O Papa Francisco dizia que tudo está interligado. E o nosso trabalho como comunicadores nesse aspecto é trazer à luz as pessoas, entender que isso não é uma coisa alheia à igreja, né? O Papa Francisco chamava muita atenção disso, o Papa Leão também já falou que isso não é alheio, que nós devemos continuar, sim, trabalhando e falando sobre isso. Eu acredito que com a comunicação a gente consegue chegar em mais pessoas e explicar para elas um pouco mais sobre essa interseção de que não é separada, mas juntos. Você, Leon, acha que desafio mesmo, né? Desafio, sem ter nada a ver? Não, eu acho que é um baita desafio, assim, né? Acho que são dois temas que a gente poderia abrir vários episódios para conversar: a desinformação e a polarização. Eu acho que a desinformação cada vez mais tem sido
produzida intencionalmente, né? Então a desinformação é uma produção intencional de narrativas, assim, para desmontar, para desestruturar, né, processos em relação ao clima. A gente vem percebendo isso há muito tempo, então todos os negacionismos também, eles foram sendo disseminados, né, com estruturas, com um ecossistema de comunicação muito forte para dizer que não existe crise climática, isso é natural, isso é interesse de determinados setores, isso é interesse do globalismo. Então são chavões também que vão sendo disseminados, mas cada vez mais com mais estrutura, né, com estrutura muito arrojada também de produção dessa desinformação. E no campo da polarização, eu acho que a gente é um desafio, mas talvez, e eu falo a partir da nossa experiência, sei também que o próprio movimento Laudato Si, a gente conversa muito com a Letícia, outros parceiros, o desafio nosso é como é que a gente reconhece esses polos, porque acho que a gente precisa reconhecer as diferenças, né? E eu não acho que são apenas dois polos, acho que a polarização não significa apenas dois polos, significa que você tem uma série de percepções, de divisões a partir de realidades. Como é que a gente encontra outras narrativas de comunicação que não estão só nesses lugares, né? Eu acho que o desafio para a gente que faz comunicação é justamente esse: encontrar e construir novidades narrativas, novidades de linguagem que saiam, né, desses polos. A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente pelo menos testa. Acho que essa é a beleza também da comunicação. É sair também dessa zona meio de conforto e limitada de enxergar as coisas, né? Tem muito campo a ser desbravado aí. Letícia, você, a partir da sua experiência, da sua vivência, queria que você deixasse uma mensagem, assim, o que você diria, assim, para as pessoas que atuam na questão da comunicação numa paróquia, numa pastoral, num projeto de base, e que quer começar a incluir esses temas socioambientais na prática, na vivência. Por onde começar, né? Que dicas, o que fazer? O que você diria para uma pessoa que está nesse ambiente? Olha, eu fui da Pastoral da Comunicação por 8 anos, a PASCOM foi fundamental, assim, na minha formação como comunicadora cristã, inclusive, também em outros espaços de comunicação além da PASCOM, que existe no contexto eclesial, mas uma das bases da PASCOM que serve para todas é a formação, né? Então, acho que antes de comunicar, a gente tem que estudar sobre aquela temática. Então, eu diria muito sobre ler a Laudato Si, acho que a carta que o Papa Francisco escreveu, ela é uma base muito forte e sempre atual dessa temática. Então, estudar sobre isso, iniciar através da Laudato Si, da carta encíclica. Também tem um documentário muito importante, que é o documentário A Carta, que é justamente sobre a Laudato Si, que é autoexplicativo, né? O audiovisual contribui muito sobre isso. E a partir dessa base, começar a construir aos pouquinhos quais são os conteúdos aplicados à sua realidade paroquial, à sua realidade arquidiocesana, quais são as pastorais que atuam, quem são as pessoas que já atuam, que já fazem ações nas suas bases, né, no chão que pisam. Então, acho que isso é um bom começo, estudar e contar as histórias daquilo que já acontece. Você, Leon, que conselho você deixaria, então, para um comunicador que está nesse ambiente cristão e também quer dar esse passo com mais coragem e criatividade? Eu quero concordar com o que a Letícia disse, e acho que essa palavra está na pergunta também, né? O exercício da criação, assim. Tem uma saturação cada vez maior, né, do ambiente das redes sociais, assim, isso não sou eu que digo, tem pesquisas muito recentes falando disso, né? Mas acho que ainda é um espaço que a gente pode aproveitar as brechas, né, para usar isso com criatividade. Eu acho que isso diz respeito a gente sentar e pensar, né? Comunicação não é só você fazer um card, eu vou fazer um card aqui e vou postar. Às vezes é isso também, porque a gente não tem tanto tempo, mas exige paciência, exige também você parar e olhar isso que a Letícia diz. Olha para a realidade, o que é a sua realidade, né? Que conteúdos que vão dialogar com a sua realidade, com a realidade da paróquia, com a realidade do mundo, né? Então acho que não dá para a gente fazer a coisa como diz lá em Minas, assim, pelas coxas, né? Vamos parar, vamos pensar um conteúdo, o que a gente quer atingir, que público que a gente quer atingir, que mensagem que a gente quer passar, que chamado de ação que eu quero fazer para que as pessoas se envolvam com esse conteúdo, né? Então acho que tem brechas ainda nas redes sociais, e acho que o outro convite, assim, para a criatividade que eu faço e se as redes sociais terminassem amanhã, assim, que canais digitais ou que outros canais que a gente utilizaria para fazer comunicação, para fazer mobilização, né? Porque a gente está muito acostumado há muito tempo já com o Instagram, o Facebook, o X, o YouTube, enfim, mas que exercício de criatividade que a gente pode fazer? Pensando, claro, nas pessoas que não utilizam esses canais, mas sobretudo pensando que
talvez seja a hora também da gente dar um passo para além das redes sociais que a gente tem utilizado de forma mais insistente nos últimos tempos. Então, acho que o exercício da criatividade passa por esse caminho. Eu anotei tudo aqui, viu? Vou colocar tudo em prática essas dicas de vocês. Gente, que conversa inspiradora, viu? Muito obrigado, Letícia e Leon, por partilharem com a gente essas experiências tão concretas e engajadas que vocês têm. Obrigado pela participação, pela disponibilidade de vocês. E você que nos escuta, se você gostou desse episódio, siga o podcast Igreja Rumo à COP30 no Spotify e no YouTube do Magis Brasil e compartilhe com a sua comunidade. Meus queridos, muito obrigado, um abraço forte para vocês e todo mundo que tá ouvindo aqui, corre lá também nas redes sociais e vamos seguir as páginas aí da galera. Se vocês quiserem deixar um arroba de vocês pro pessoal seguir também das páginas que vocês trabalham, agora é a hora, hein? Muito bem, obrigado Guilherme, obrigado Letícia pela conversa. Acho que a gente está nesse caminho rumo à COP30 importantíssimo para o Brasil, para o mundo. Uma alegria partilhar essa experiência da Casa Galileia. Então quem puder seguir, tá lá, @Casa Galileia, e tem uma página específica que a gente trabalha com conteúdos para públicos católicos, que é @Nossa Causa Comum. Segue lá, tem conteúdo sobre a Laudato Si, tem conteúdo sobre os documentos da igreja, tem conteúdo sobre o exercício que a gente precisa fazer de se comprometer a partir da fé nessa causa da justiça climática. Obrigada, Leon, obrigada, Guilherme. Uma honra estar aqui com vocês e vocês também que nos escutam. Continuamos nesse caminho aí de trabalhar e de comunicar, né, o cuidado com a casa comum. Para quem quiser nos acompanhar lá no Instagram, nós estamos com @Movimento Laudato Si e no Facebook Movimento laudatossi.pt de português. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Leon, Letícia, pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado a vocês também que nos acompanharam até o final desse episódio. Lembrem de seguir as nossas redes sociais. Essa atividade aqui é uma concretização de um movimento de sinodalidade. Então tem vários arrobas para vocês seguirem aí. Fora esses que já apresentaram, também tem o Magis Brasil, CNBB Nacional, Caritas Brasileiras, CRB Nacional Oficial e Repam Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até mais. Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.